Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. Fases da Lua são aspectos que observamos na superfície de nosso único satélite natural e que dependem das posições relativas do Sol, do nosso planeta e da própria Lua. Os mais práticos dizem que quando a Lua desenha uma letra C, está no crescente. No minguante, é a letra D, de decrescente. Mas não é tão simples assim, por isso vamos ver como ocorrem as fases da Lua. Há uma região da órbita lunar em torno da Terra onde praticamente nenhuma parte da luz solar é refletida de nosso satélite para o nosso planeta. A Lua está direcionada para os lados do Sol e por isso mesmo permanece tecnicamente invisível. Essa é a fase que chamamos de nova. A Lua nova continua recebendo a luz do Sol, só que a gente não vê por causa da nossa posição. Rigorosamente, isso corresponde a um instante e uma posição no movimento da Lua. O que aparece no crescente é a porção visível da parte iluminada da Lua. Depois da nova, em cerca de uma semana, chega o quarto crescente. Nesse ponto, no planeta Terra, estamos vendo metade da metade iluminada da Lua, ou seja, 1/4 da Lua. Por isso, chamamos essa posição de quarto crescente. Depois de uma semana, mais ou menos, a Lua está oposta ao Sol em relação ao observador aqui da Terra. A metade que nós vemos do nosso satélite está totalmente iluminada, está cheia de luz, sendo refletida para nós. Rigorosamente falando, existem momentos precisos para cada uma das fases, mas as pessoas, em geral, costumam estender os nomes das fases mais notáveis por até uma semana, ou, no mínimo, alguns dias. Depois da Lua cheia, as posições relativas do Sol e da Lua provocam a redução da área iluminada visível do nosso satélite em relação à Terra, o que corresponde ao minguante, passando pelo quarto minguante até retornar à fase de nova em cerca de mais 2 semanas. Todo o período demora perto de 29 dias e meio. Pensando nos horários em que vemos a Lua no céu, podemos tomar como referência o pôr do Sol. Perto da fase de nova, a Lua estará na direção do Sol. Isso significa que quando o Sol se puser, a Lua estará na mesma direção dele, nos primeiros dias desse ciclo. Quando a Lua estiver no crescente, ainda estará relativamente próxima do Sol. Na medida em que os dias passarem, o Sol vai se pôr e a Lua aparecerá cada vez mais alta no céu. Isso ocorre devido ao seu movimento próprio na direção oposta ao movimento aparente de todo o céu. Na Lua cheia, ela nasce quase no pôr do Sol e passa praticamente toda a noite brilhando.
Na sequência desse movimento, a Lua segue nascendo cada vez mais tarde, até que chega a passar o dia todo no céu. Ela brilha o suficiente para ser visível contra o céu azul do dia. Esses movimentos relativos do Sol, da Terra e da Lua criam as situações de quase completo alinhamento que provocam os eclipses. Mas isto é assunto para outra letra do ABC da astronomia. Nos vemos! Então, crianças do quarto ano, depois de assistir o vídeo, certo? Nós vamos continuar o assunto, entendendo um pouco do caderno de atividade e das questões que estão lá na página 58 até a 62. Então, vamos lá, certo? Explicar um pouquinho as questões que estão lá. O céu marca o tempo. Na primeira questão, ele diz: o planeta Terra gira ao redor de si mesmo em um movimento chamado de rotação. No movimento de rotação, a Terra faz esse movimento em torno de seu próprio eixo, certo? Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Ou seja, no movimento de rotação, a Terra dura um dia, certo? E nesse dia, significa quantas horas? 24 horas, certo? Então, sobre esse assunto, faça o que se pede. O que se pede lá no item A da primeira questão? Assinale com o X os objetos que também realizam movimento de rotação, ou seja, movimentos giratórios, certo? Nesse caso, tem 3 objetos que vocês estão observando: o dado, o peão e a bola, certo? Então, desses 3 objetos, vocês vão marcar aqueles que giram, certo? E poderiam estar simbolizando o movimento de rotação em seu próprio eixo. Quais desses 3 vocês vão estar marcando? Então, observem, certo? E marquem a opção correta, no item A. No item B, ele vai pedir para você observar a imagem, certo? Que essa imagem é também da Terra. Nós vamos analisar e, a partir dessa análise, nós vamos responder a questão. Observe a imagem. A seguir, o globo terrestre está iluminado de um lado e escuro do outro. Explique a relação entre essa imagem. O movimento de rotação da Terra é a ocorrência dos dias e noites. Como vocês estão observando, a gente já disse que um movimento de rotação ele dura 24 horas, que é um dia. Ou seja, durante esse movimento, uma parte da Terra ela fica iluminada, ou seja, ela recebe luz solar, e na outra ela não recebe. Ou seja, a luz solar, por conta do movimento de rotação, ela é desigual, certo? Iluminando o planeta Terra. E aí ele diz o quê? Depois, certo? Explique a relação entre essa imagem, o movimento de rotação dos dias e a ocorrência, certo? Por que ocorre? Tá bom? Então, você vai explicar essa relação, por que uma parte fica iluminada e a outra não. Está bem? E você pode estar usando o seu material do livro normal. Seu material para você estar explicando por que a Terra ela tem, em determinado momento do dia, ela fica clara, não é mesmo? E durante outro momento ela fica escura, que é o que nós chamamos, gente, o quê? Dia e noite. Tá bem? Então, você vai explicar qual é a relação desses 2 momentos. No item C, vocês vão observar estas 2 fotografias. Tá bem? Essas 2 fotografias foram feitas ao mesmo tempo, em um mesmo dia.
mas em cidades localizadas em lugares diferentes do mundo. Observe as imagens, localize as duas cidades em um globo terrestre e responda as questões a seguir. Certo? Então, vocês estão vendo aí duas imagens. Um é de Salvador, na Bahia, 8 horas e 30 minutos da manhã. A outra é em Tóquio, no Japão, 8 horas e 30 minutos da noite. Pelo que nós estamos observando aí, se elas foram tiradas no mesmo período, então nós vamos ter aí uma diferença de fuso horário de 24 horas. Ou seja, quando é dia no Brasil, vai ser noite lá no Japão, está certo? Sendo o mesmo momento. Por que isso ocorre? Por conta do movimento de rotação da Terra, está bem? Então, por isso, vocês vão estar explicando esse fenômeno aí na página 58, está bem? Vamos continuar. Analise as imagens. Então, você vai analisar essas duas imagens, certo? Esses dois objetos. Os objetos representados na imagem A e B. Depois, faça o que se pede. Para que servem os objetos retratados nas imagens? Então, gente, nós sabemos que os relógios, né? Vocês estão vendo aí dois tipos de relógio, certo? Relógio de sol e outro é o relógio de ponteiro. Hoje nós sabemos que está mais evoluído. Nós temos os relógios digitais, certo? De vários modelos, está bem? Então, esses dois aí, eles estão caracterizando o quê? Marcar o tempo a partir de quê? Do relógio. Então, o relógio de sol, ele é um dos, né, mais antigos relógios que existiam quando não se existia o relógio de ponteiro, certo? Então, a partir dessas características, nós vamos entender um pouquinho sobre essas duas imagens nas questões a seguir. Assinale as afirmativas corretas sobre esses objetos. Vocês perceberam que são dois relógios, certo? Porém, eles são diferentes em alguns aspectos. O relógio de sol, como nós entendemos, ele só é iluminado quando a luz do sol ela aparece. Por exemplo, se for um dia chuvoso, a gente não pode estar utilizando esse relógio, porque a sombra ela vai ser muito pouca, está bem? Então, assim, o relógio de ponteiro, ele não precisa da luz solar. Ele vai marcar a hora, certo? Continuamente, independente de se é dia, noite, se está chovendo, se está fazendo sol, ele vai sempre estar fazendo a sua função. Então, nós vamos assinalar de acordo com essas características. B. Quando o escritor do livro falou B, ele está falando do relógio de ponteiro, certo? B. Funciona durante o dia e a noite também? Então, você vai marcar. Se o relógio de ponteiro funcionar durante o dia, durante a noite, você marca. A. Não depende do sol para funcionar e B. Depende. Então, o relógio A, que é esse reloginho que vocês estão vendo primeiro, ele não precisa do sol para funcionar ou ele precisa? E o relógio B, certo? Ele depende do sol para funcionar. Então, você vai marcar se for correto. Em A, não podemos ver os horários durante a noite, tá certo? No local de A, é de tarde. E no local de B, pode ser manhã ou noite. Então, vocês podem estar marcando os itens de acordo com os conhecimentos adquiridos. E agora nós vamos falar dos movimentos dos astros, certo? Então, nós vamos entender um pouquinho, certo, esses movimentos que é realizado e por que eles são realizados e quantos dias eles passam, certo, para realizar esses movimentos, tá bom? Usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dias, semanas, meses e anos, certo? Então, nós sabemos que um dia é 24 horas, uma semana é 7 dias, um mês ele pode ser caracterizado por 30 dias, não é mesmo? Então, o mês habitual a gente vai caracterizar ele por 30 dias, mas tem mês de 28,
Se for um ano bissexto, tem mês que tem 29 dias, né? Um mês, né? No caso, fevereiro, e 31 dias, certo? Então, nós vamos caracterizar por esses dias, por conta já justamente dessa adequação do calendário. E um ano, habitualmente, ele tem 365 dias, certo? E 6 horas, está bem? Então, o que é que nós vamos estar caracterizando aí? Sobre esse assunto, faça as atividades a seguir. Escreva a duração aproximada de cada um dos períodos. Então, um dia, um mês e um ano, certo? Aí depois você vai ligar, lá na imagenzinha do item C vai ter os locais de você colocar. No item B você vai colocar, ligue os períodos dia, mês e ano, as imagens que representam os movimentos da Terra e da Lua que dão origem a eles. Então nós vamos caracterizar o quê? Qual das 3 imagens que vocês estão observando, ela está fazendo um movimento chamado rotação, que é o movimento que a Terra faz em seu próprio eixo. Será que a Terra está fazendo o movimento de rotação na imagem 1, onde o céu está no centro e ela está girando ao redor dele? Ou é na imagem 2, ou é na imagem 3? Então, certo? Então, pelo que vocês estão percebendo aí, e eu estou observando aqui com vocês, né? Observando e falando para vocês, que o seu próprio eixo é onde ela gira em torno dela mesma, certo? Tá bem clara na imagem, e nessa imagem vocês percebam que a Terra girando no seu próprio eixo, ela é solitária, ou seja, ela fica só, está bem? Não vou dar mais nenhuma dica. Na próxima imagem, ele diz o quê? Ele diz o seguinte, que você agora vai ligar na imagem que a Terra, ela está fazendo, a Lua, ela está fazendo um movimento de revolução. Qual das imagens a Lua está fazendo um movimento de revolução? Qual é, gente? Esse movimento só quem realiza é a Lua. Onde que a Lua está? Qual é a imagem que caracteriza a Lua? Certo? Aí vocês vão estar fazendo aí, certo? E colocando quantos dias ela faz, certo? Esse movimento, que no caso aí, gente, a gente pode colocar aí, certo? Que quantos dias a Lua faz para realizar um movimento de revolução, tá bom? Que vocês também lembram, que no vídeo vocês assistiram, que ela passa por as fases dela. Lua nova, não é mesmo? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho dessas características. Tá bem? No próximo, qual é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol e que se chama movimento de translação e que esse movimento ele é realizado durante um ano. Nesse movimento, pessoal, o Sol fica no centro e a Terra ela vai girando, né, ao redor do Sol no movimento, certo? Aparente. Está bem? Então, essa é uma característica principal desse movimento. Tá bem? No item C, escreva o nome dos movimentos da Terra e da Lua representados nas imagens. Então, pelo que eu já falei, você vai colocar o quê? Revolução, rotação e translação. Está bem? Então, essa é a questãozinha T3. Tá bom? Lá no livro de vocês de atividade, está lá na página 59. Certo? Então, vamos entender um pouco agora sobre a questão das fases da Lua, que vocês já assistiram no vídeo, ó. As fases da Lua. As diferentes fases da Lua são resultado do movimento de revolução que ela realiza em torno da Terra. Podemos ver a reflexão de luz que ela emite, ou seja, a Lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Como conseguimos enxergar a Lua no céu se ela não produz luz própria? Então, nós vamos entender que ela não produz luz própria porque a Lua fica invisível no céu porque sua superfície reflete a luz do Sol. Ou seja, a Lua ela não tem luz
própria, certo? Ela é iluminada pelo Sol. Na próxima questão, ele diz o quê? Recorte as imagens das fases da Lua que estão no fim da página e cole-as no espaço correspondente do esquema a seguir. O que você vai fazer? Você vai cortar essas imagens que eu estou mostrando aqui. Você tem que cortar cada fase da Lua individualmente, certo? Fase cheia, fase de quarto crescente, fase de quarto minguante e fase nova. Ou seja, nessas fases vocês estão vendo que na fase Lua cheia, como vocês estão já puderam conhecer lá no vídeo, nessa fase a Lua fica totalmente iluminada pela luz do Sol. Na fase de quarto crescente, ela fica iluminada apenas um quarto, né? E na quarto minguante, você está vendo aí, ó, característica também, certo? Só uma parte. Na fase nova, ela não é iluminada, certo? Nenhuma parte, por isso que nós não conseguimos vê-la, certo? Então, é a parte, né, que é essa parte que fica o céu iluminado só pelas estrelas, certo? Então, é a duração de que cada fase dura 7 dias e o período todo, ele dura 28 dias, não é mesmo? Então, aí vocês vão fazer essa questãozinha aqui, página 60, tá bem? Então, aqui vocês estão vendo a Terra e aqui vocês vão estar colocando as fases da Lua. Então, assim, no lado norte, que fase vocês acham que está acontecendo? Nesse período, a Terra ela não está sendo iluminada. Então, qual é a fase que está? No norte, né? Na fase aqui do leste, né? Na fase do oeste e do sul. Então, vocês vão colocar cada partezinha dessa e vão olhar nos pontos cardeais, está bem? Norte, sul, leste, oeste, para ver a localização, tá bom? Então, também vocês podem utilizar a questão dos polos, polo sul, polo norte, certo? E o eixo, para vocês estarem se baseando para estar fazendo essa questão, está bem? Então, tudo é questão de observação, certo? Então, vocês já sabem a característica de cada um por conta do vídeo que vocês assistiram. E agora, tem a quinta questão na página 61, que é o calendário do Antigo Egito. O calendário do Antigo Egito, pessoal, ele se baseia em alguns aspectos por conta do Rio Nilo. Então, assim, era comum que o Rio Nilo ele trouxesse riquezas para o Egito. Então, em período de cheias, que vocês, quando vocês estiverem nas séries mais adiantadas, no 6º ano, vocês já começam a estudar a questão do Rio Nilo e das suas cheias e das riquezas na disciplina de História. Aqui nós vamos ver só o básico do calendário. Então, o calendário dos antigos egípcios era baseado nas fases da Lua e influenciado pelos ciclos das cheias do Rio Nilo. Depois das cheias, os egípcios plantavam no tempo certo, colhiam seus alimentos. Seu calendário é dividido em 3 ciclos. Então, vocês estão vendo aí período das cheias, Teret, períodos de plantio, e Shemum, período de colheita. Então, vocês vão entender o quê? Que cada fase dessa, que vocês estão vendo aí na imagem, ela tinha como se fosse uma obrigação, porque eles eram organizados e por conta também deles observarem a natureza, no caso aí, o Rio Nilo. E cada ciclo durava aproximadamente 4 meses. Observe a comparação do calendário egípcio com o que usamos hoje. Então, hoje nós utilizamos o calendário chamado Gregoriano, que esse calendário foi por conta, certo, do Papa Gregório, que a gente já estudou anteriormente lá no seu caderno, certo?
Então, aí nós vamos perceber essa característica, bom? Então, observe a comparação do calendário egípcio com o calendário que usamos, vocês estão observando aí, certo? Então, março, abril, maio e junho, vocês estão vendo aí que era o período de quê? De colheita, certo? E vocês estão observando que julho, agosto, setembro e outubro, certo? Era o período de cheias do Rio Nilo, ok? E no período de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, certo? Nesse período, vocês vão observar o período de plantio, está bem? Então, são características. Com base nesse calendário, vocês vão responder essa questãozinha que está aí. No calendário do Antigo Egito, em qual ciclo você nasceu? Ou seja, em qual mês você nasceu? O meu aniversário é no mês de maio. Então, eu nasci lá no período de colheita, certo? Então, se eu fosse marcar, eu marcaria colheita. Por exemplo, a minha filha também nasceu no mês de abril. Ela também nasceu no mesmo período de colheita. Porém, quem nasceu em agosto, certo? Ele nasceu no período das cheias do Rio Nilo. Então, ele coloca cheias, marca o itemzinho cheio. Tia, eu nasci em dezembro. Então, se você nasceu em dezembro, você nasceu em período de plantio, certo? Então, você vai marcar lá no plantio, está bem? Então, você vai olhar o seu mês do ano e vai olhar aí pelo quadrinho dos dois calendários, do calendário gregoriano e do calendário egípcio, e vai ver qual período você nasceu e marcar o item correto. Depende da sua data de nascimento, tá bom? Na próxima imagem, na sexta questão, nós vamos observar 3 imagens. E elas vão estar caracterizadas pelo relógio de sol, que é chamado Gnomon. Nas imagens abaixo, estão representados um Gnomon e 2 crianças sobre a luz do sol, com sombras projetadas. Considerando a sombra do Gnomon, responda a questão a seguir. Então, nós vamos ver aí a imagem, que a criança está, né, a sombra nós estamos vendo, e a outra que está mais próxima à criança, não é mesmo? Em qual das imagens A e B a sombra da criança parece estar na mesma posição em que a sombra do Gnomon? Justifique sua resposta. Então, você vai observar, é na imagem A ou é na imagem B? Qual é a imagem que vocês estão vendo mais próxima, parecida? É a imagem A ou B? Por que vocês acham, gente? Quando ele diz justifique sua resposta, você vai dizer é a A ou então é a B. Mas quando ele diz justificar, você vai ter que explicar por que você acredita que é a imagem B ou a imagem A, tá bem? Então, você, na sua explicação, certo? Você pode dizer que eles estavam se expondo ao sol no mesmo horário, certo? Ou então você pode dizer que a posição da luz do sol estava, certo? No mesmo aspecto em que o menino ou a menina estavam, as 2 crianças no caso, não é mesmo? Então vocês vão estar colocando aí o seu item correto e também vai estar explicando esse item, tá certo? Bom, vamos para a próxima questão, que é a 7ª questão. Observe a imagem a seguir. Sobre ela, sabemos que o sol surgiu há algumas horas atrás do skatista e por isso a sombra dele está projetada para a frente. Com base nessas informações, assinale com um X na bússola cujo ponteiro aponta corretamente para o norte. Então, gente, vocês observem aí qual é a bússola que está correta. É a primeira bússola, essa de cima, ou é a de baixo? Qual é a bússola que está corretamente posicionada? Então, vocês vão marcar essa bússola. Observem, gente, que o skatista ele está dando uma dica. Se ele diz que o nascente, né, ou seja, o leste,
é a posição que o Sol está nascendo e ele está de costas, então a dica já é essa. Se o Sol nasce no leste, certo? O oeste é a posição da frente dele. E o sul e o norte estão aonde? Então, isso aqui é para vocês, certo? Refletirem e tentarem marcar o item correto. Na 8ª questão, que nós vamos ver logo a seguir, ele vai falar da análise dessa ilustração, que mostra o Sol surgindo pela manhã. Em seguida, complete as frases indicando os pontos cardeais correspondentes. Nós sabemos quem são os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, tá bom? Então, se fossem os colaterais, eram outros, mas são os cardeais. Então, nós vamos entender aí, certo? Ele está dizendo o quê? Que na ilustração, o Sol está surgindo pela manhã. Se o Sol está surgindo pela manhã, então nós vamos entender que o Sol está no leste, tá bem? Então, sempre a posição do nascer do Sol é nascente, que é leste, certo? Se o Sol está nascendo no leste, tá bom? É uma dica. Em seguida, vocês vão estar colocando aí, a casa do menino fica o quê, gente? Certo? Se o Sol está no leste e a posição da casa do menino está à frente do Sol, que posição é? Nos pontos cardeais. Certo? Então, o Sol está atrás do Sol está Quem que está atrás do Sol? O menino está olhando para é como se fosse atrás do menino, certo? E à frente do menino está quem? Se o menino estivesse usando uma bússola, ela estaria apontando para a montanha onde fica o norte. Então, vocês vão entender essa característica, né? E aí, no item E, eu já falei a resposta, está bem? Então, vocês vão entender que do ladinho da montanha, ela vai estar apontando para o norte. Então, já é mais uma dica que eu coloquei para vocês, está bem? Então, leiam, se tiver dúvida, lá no livro grosso de vocês, no volume 2, está bem esse conteúdo. E até a próxima aula.